Olá, uma boa noite para você. O Brasil das Gerais está no ar ao vivo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A literatura mineira segue inventando novos mundos pela imaginação, experimentação ou força da palavra. E BH recebe neste sábado 2 encontros que celebram essa energia criativa. O Plim, palco da literatura independente, dedicado à fantasia e à produção autônoma, e o lançamento da coleção Lusco Fusco, com ensaios que pensam a arte contemporânea e seus cruzamentos. Para saber mais, vem com a gente, o BG começa agora. Minas ganha cada vez mais força na literatura independente, como um território de imaginação, experimento e resistência cultural. Entre editores, autores e coletivos, cresce uma cena que questiona as formas tradicionais de publicar e propõe outras maneiras de criar e compartilhar arte. De um lado, o Plimfest, palco da literatura independente, evento que celebra a fantasia e a autopublicação, abrindo espaço para autores que produzem fora das grandes editoras. De outro, a livraria da Aletria, recém-inaugurada, que reafirma o valor do livro impresso e das editoras que apostam em formação, diversidade e afeto. E para nos falar sobre os desafios e as potências da literatura que nasce da paixão e da resistência, convidamos o escritor e produtor cultural Juliano Loureiro, que é organizador do Plimfest, a escritora Júlia Cadar, que vai participar do Plim, e a Rosana Montalverne, fundadora da Aletria, que está aqui mais uma vez na nossa bancada. Muito bem-vinda, muito bem-vindos, né? E como não poderia deixar de ser, Rosana trouxe livros infantis, já que estamos na Semana da Criança, né, Rosana? Exato, a gente está na Semana da Criança e com essa notícia boa da inauguração da livraria, da Aletria, e tem atividades lá todo dia e especialmente aos sábados, que a gente recebe muitas crianças no nosso quintal. Então, cada sábado é um tema, e aí eu trouxe alguns livros cujo tema nós vamos tratar nesse próximo sábado. Maravilha, ó, cheio de programa bom aqui na cidade, para todas as idades, para a família toda. Pode ficar à vontade, já já a gente conversa, né? A gente fica muito feliz de saber o quanto a cena cultural independente está crescendo. Então conta pra gente, Juliano, como é que surgiu o Plim e qual que é a proposta para esse cenário literário independente? Bom, Patrícia, Júlia, Rosana, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. O Plim, apesar de estarmos na primeira edição do evento, agora, né, no próximo sábado, eu idealizei há 4 anos atrás. Foi quando eu criei um podcast literário, que é o Pode Ler e Escrever, e evoluiu para o Plim. E desde o começo, o meu objetivo, nós ainda estávamos em época de isolamento social, início da vacinação. Pandemia, e eu queria socializar, eu queria conhecer mais do mercado da literatura. Eu já escrevia, já tinha um livro publicado, e eu tinha, justamente por conta da situação que a gente vivia, dificuldade, não tinha eventos presenciais, não tinha as bienais, não tinham as feiras. E eu pensei assim, olha, se eu criar um podcast, também a gente estava nesse boom de criação de podcast, né? Eu acho que é uma desculpa perfeita para eu chamar as pessoas nas redes sociais. E aqui, vi que você tem um livro publicado, vamos bater um papo pro meu podcast? E surgiu assim. Então, e priorizando a cena independente, né? 100% independente, porque eu sou um autor independente. E eu também tive muitas dificuldades no começo de entender quais eram os processos editoriais. O que precisa ter para ter um livro publicado. Antes de ter um livro, né, publicado de forma independente, eu imaginava que eram somente com grandes editoras, eu precisava de um editor, eu teria que ter uma sorte de ser publicado. E, na verdade,
era possível fazer todo o processo de ponta a ponta, desde o rascunho do livro até a divulgação e venda. E eu me encantei muito com esse processo. Para mim é muito mágico conversar com um capista, ter um diálogo com um diagramador, com o ilustrador. Gostei muito desse processo. Então, em 2021, em outubro, na verdade faz 4 anos o projeto, nesse mês, eu criei o Pode Ler e Escrever. Mas eu ainda tinha uma vontade de ir além do digital, do online. E a partir das minhas últimas experiências, 2023, 2024 e nesse ano também, em alguns eventos presenciais, eu sentia que o autor independente ele não era o protagonista do evento. Ele sempre é colocado um pouquinho de lado, ele nunca está no palco, ele nunca está com os olhos do público para ele, como uma forma de protagonista mesmo. Foi então que os meus pensamentos, com a ajuda também das pessoas que estão comigo no projeto, eu resolvi fazer uma mudança de marca e veio o Plim, que é bem sonoro e é o palco da literatura independente. Então, colocar o autor independente no palco como protagonista do evento. Exatamente. Que legal, né? E a Júlia é uma delas, uma das autoras que vai estar presente nessa edição. Me conta um pouquinho dessa sua história como escritora e o que significa para você participar desse evento, né, que mistura prática, teoria e também criação. Bom, boa noite. Na verdade, eu escrevo há muito tempo, desde pequena, na verdade, era um hobby assim que eu tinha, mas eu não conseguia enxergar isso como uma profissão. Eu acho que eu não tinha muito uma referência próxima a mim e principalmente quando você cresce assim, classe média baixa, você vê aquele caminho de você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter um trabalho CLT e seguir em frente. Até porque o mercado não abre as portas, né, facilmente aí para escritores e outros artistas em geral, né, gente? Normalmente vai da luta pessoal de cada um, né? Exato. Então, quando essas pessoas se unem, se fortalecem, você percebe que você pode se inserir no mercado dentro dessa cena independente, fazendo o que você ama, né? Fazendo disso a sua profissão, é maravilhoso. Exatamente. Então, quando eu formei, na verdade, na escola, eu não imaginava que essa seria, assim, que essa seria a minha jornada. Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 27. Novíssima ainda, gente. Exato. E já escreve, então, há muito tempo. Isso, eu escrevo, mas eu nunca tive a coragem, assim, de mostrar para as pessoas. E aí eu fui fazer faculdade de letras, fiz edição, porque eu pensei assim, eu gosto muito de livro, então nem que eu esteja do outro lado desse processo, eu queria estar envolvida. E dentro desse processo, eu fui vendo que ser um autor independente era uma possibilidade. Era possível me juntar com as pessoas, juntar com capistas, com revisores, com diagramadores e criar aquele projeto e realmente ir atrás disso como um sonho. E é aí que aparece, né, o Juliano e o pessoal do Plim com esse convite assim, incrível. Mas vocês se comunicavam pelas redes? Como é que você chegou nela? Na verdade, foi via a Bruna Rezende, que eu trouxe ela para o projeto. Ela é jornalista, ela tem nos ajudado bastante ali e ela apresentou a Júlia, porque essa é a primeira edição apenas, e eu tinha contato de alguns autores e pensei, poxa, tem que juntar literaturas similares, né? Então aí um vai indicando o outro. Foi indicando o outro e aí o grande encontro inicial foi na Bienal Mineira do Livro, que a Júlia também estava lá lançando o livro, eu também estava lançando o meu livro lá. A Bruna estava, o Luiz também que está comigo no projeto e, assim, tudo se conectou. Eu não conhecia a Júlia lá, mas a Bruna falou assim, tem uma autora de fantasia que esteve na Bienal, acho que ela vai se encaixar bem no projeto. Que legal. Aí a gente passou a se conectar. Aí você juntou, né? Chegou junto e tá lançando esse livro que você trouxe aí pra gente, é isso? Isso. Na verdade, a gente vai
A figura de uma mulher. Isso. Olha que linda a capa, gente. Mostra ali na câmera 3. A capa foi feita pelo artista Matheus Ribeiro, de São Paulo, que também é um artista independente. E esse é um livro que ele já existia, assim, na minha cabeça há muitos anos, né? Ele era aquela minha história conforto, desde que eu era adolescente. Eu e a minha irmã, a gente conversava sobre esse mundo e os personagens, mas eu nunca tive coragem de escrever. E aí, quando veio a pandemia, eu falei assim, eu acho que eu nunca mais vou ter esse tempo para realmente poder sentar, me dedicar a escrever. E aí eu escrevi, a minha irmã também é formada em edição, ela foi minha revisora, minha editora, e aí eu comecei a buscar caminhos para a publicação independente. E a partir disso, desse momento assim de coragem, de vestir realmente assim o chapéu de eu sou escritora, então eu vou me apresentar ao mundo dessa forma, foram surgindo várias conexões incríveis, né, como a Bruna, o Juliano, e conhecendo novos autores também, novos leitores, e poder mostrar que é uma realidade, assim. Muitas vezes eu conversei com muitas pessoas na Bienal que têm esse sonho também de escrever e falar, mas uma editora tradicional nunca vai me achar, eu não tenho seguidores. E aí a gente foi um mostrando o caminho para o outro. Que legal, gente. E achei interessante que os dois se reinventaram, né? Na pandemia. A pandemia realmente, apesar de ter sido muito difícil para todos nós, ela nos fez sair da caixinha, né? Muita gente se redescobriu e, de alguma forma, aí, encontrou o seu caminho. Vamos deixar, então, o VT para o próximo bloco, é isso? Deixa eu pôr a Rosana de uma vez na conversa, né? Nós estamos falando aqui de mercado independente, Rosana, né? De autopublicações, pessoas escritores, né? E outros artistas, ilustradores, enfim, que precisam trabalhar e estão dando conta de fazer fora do mercado editorial clássico. Você tem uma editora, mas que é pequena, então eu considero que você está junto dessa turma também, né? Exatamente. A minha editora, ela é pequena, né? E a gente já lançou muitos talentos. Por exemplo, um talento lançado pela Letria foi a Bruna Lubambo, que é uma grande ilustradora infantil, publicada hoje por grandes editoras, e a Bruna abriu uma livraria também em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, a Aluá. E a gente está lançando agora uma outra moça que chegou até mim via a professora do curso da UENG, a Joana, que é minha amiga. Quando ela vê assim um belo talento, ela me manda e nós vamos lançar um livro maravilhoso. Essa moça, eu acho que ela vai, assim, sabe? Então, as editoras pequenas e independentes, como a Letria, ela também acaba que descobre, garimpa valores como vocês para mostrar para os grandes. E os grandes vão lá em nhão. Ah, que maravilha, né? O caso da Carla a fazer Madeira essa ponte. Né? A Carla Madeira, ela foi publicada pela Quixote, aqui em Belo Horizonte, que também é uma editora pequena, mas agora está na Record. E depois foi crescendo, né? É legal porque o público começa a conhecer, né? E tem o boca a boca, não tem jeito. Quando o trabalho é bom, né? Sempre vai ter... Eu vou lá no Plink, eu quero garimpar da gente querendo ler, conhecer e prestigiar. E você encontrou esse nicho da literatura infantil que é muito forte aqui em Minas, né, Rosana? Sim, nós temos uma cena fortíssima, antiquíssima, né? Desde assim, Ângela Lago é uma figura maravilhosa, ilustradora no mundo inteiro, né? E, enfim, então temos a Marilda Castanha, o Nelson Cruz, estamos lançando um livro do Nelson Cruz, chama As Horas de Ágata, um show agora em novembro. E aí deu nessa sapituca de abrir uma livraria infantil, porque eu acho que é algo que a cidade estava com sede. Aí a gente agradece. Vamos fazer uma coisa? A hora do intervalo, no próximo bloco você vai me contar melhor como é que você transformou esse sonho em realidade. Claro, vamos mostrar um pouco dos livros que Rosana trouxe. Hora do intervalo, voltamos já já.
Estamos de volta conversando hoje sobre a cena da literatura mineira independente, que cresce e se fortalece a cada dia. E como a gente gosta de trazer pessoas empreendedoras aqui para a nossa bancada, né? Normalmente privilegiando pequenos negócios que ajudam a fortalecer a turma independente. Convidamos Rosana mais uma vez para estar aqui com a gente, Rosana Montalverne da Aletria, que é uma referência já no mercado de literatura infantil aqui, né, de BH e de Minas, e que agora também virou livraria, era editora, virou livraria também. Como é que foi isso, Rosana? Olha, eu sentia falta de livraria infantil aqui em Belo Horizonte. Infantil e juvenil. Não tinha, né? Tinha livraria. Então, quando eu ia na livraria para colocar os livros da Aletria nas outros meus colegas, né? Sempre ficava num cantinho, escondido, não podia colocar muitos livros. Aí, esse sonho foi realmente pressionando o peito. Eu falei, quer saber? Só se vive uma vez. Eu vou. Vamos abrir uma casa aqui que abraça todo mundo. E começamos bem, né? Inaugurou sábado passado e já tem 3 lançamentos nacionais aqui. Ai, que lindos! Mostra então pra gente. Esse aqui, que é A Joia Interior, que é um livro para todas as idades, para as crianças de 0 a 120 anos, que fala como que a joia, que todos nós nascemos com ela, mas como a gente vai negligenciando ao longo da vida e às vezes a gente precisa de um chacoalhão para poder lembrar que Perfeito. A gente tem. Esse aqui, que é muito divertido, foi lançado na Bienal do Livro em Pernambuco, a semana passada, que parece história de mentiroso. Então, causos. 7 causos, até o número de mentiroso. Sensacional. 7 causos maravilhosos com a ilustradora Maria Achilo, de 21 anos, um talento de Pernambuco em xilogravura. Então, tá aqui. E o outro é essa joia da editora Jujuba, que é uma editora também infantil, da Daniela Padilha, que é uma querida, e a autora é a Aline Abreu, que é uma gênia, uma ilustradora muito premiada, e esse livro também encontra Frida. na Aletria. A Frida é uma formiga que carrega muito peso. Que legal! Muito peso. Mas tem uma coisa que ela não aguenta, então tem que saber o que a Frida não aguenta. E depois, aqui nós temos também livros com o tema do Cocôzinho, porque nós vamos do inaugurar... Urso Clodoaldo. Do Urso Adorei. Clodoaldo. Nós vamos inaugurar o banheiro do Urso Clodoaldo lá na Aletria nesse sábado. Então, nós temos vários livros com o tema do desfraude, do cocôzinho, do De onde xixi. vem os pinicos. Exatamente. E por aí. Esse a garrafa da do topeira, papai também. A garrafa do papai, esse Um Presente Incrível, são livros que falam desse momento delicado, né, que a criança passa. Então, eu acho muito Por legal. falar em momento delicado, o Monstro das Cores vai à escola. Também é outro momento, né? É outro momento. Que é a entrada na escola, às vezes a mudança de escola. Não, e o fim do ano está chegando. O fim do ano está chegando. Muitas crianças vão entrar para a escola pela primeira vez. E pode ser uma experiência assustadora, mas pode ser também Pode ser lindo, linda. né? Pode ser também uma forma de estreitar o contato com os livros, que é o que a gente deseja, né, Rosana? Exatamente. Então, faça o convite, por favor, para quem está em casa conhecer de perto a Livraria Aletria. Olha, então eu te convido aqui toda a equipe, convido a Júlia, o Juliano, vamos lá conhecer a Aletria. Nesse sábado nós temos no início da manhã, assim, esse momento para os pequenos. Mas durante todo o dia nós temos música, nós temos bate-papo e a livraria fica na rua Cláudio Manuel, 1034, na Savassi, entre Alagoas e Pernambuco, ali pertinho do Colégio Santo Antônio, numa rua muito arborizada, um quarteirão lindo, cheio de vaga para estacionar. Então, pode chegar, tragam as crianças, fiquem à vontade, vem tomar um chá de caramelo com a gente no nosso quintal da Jabuticabeira, que nós vamos adorar receber todos vocês. Delícia, já gostei. Parabéns, viu? E Obrigada. sucesso aí para a Aletria. Gente, nesse final de semana acontece também o lançamento da coleção Lusco Fusco, com ensaios inéditos que trazem novas formas de pensar a criação artística. A escritora e professora de criação literária Flávia Peré conta agora mais um pouco dessa iniciativa. Vamos ver.
Ei, gente, tudo bom? Tô passando aqui para fazer um convite. No sábado, dia 18 de outubro, às 14 horas, na Livraria Quixote, a gente vai lançar essa coleção de 4 livros que foram feitos com os benefícios da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH. É uma coleção que se chama Lusco Fusco e foi idealizada pelo Pedro Calil. São ensaios curtos sobre arte e contemporaneidade. Então, tem um livro do Theo Costa Duarte, Experiências do Cinema Brasileiro em Diálogos com Hélio Oiticica. Tem o livro do próprio Pedro, Crônicas sobre a Literatura Atual de 2010 a 2024. Tem o meu livro, Mineração do Outro, Fotografia e Fabulação, uma palestra performance, Flávia Pereira. E tem também o livro do Davis Diniz, Nostalgia Formal. Então é isso, a gente espera vocês na Quixote. Que legal, gente. Aí, ó, tem programa para todas as idades, todos os gostos, né? O que não falta e é motivo para a gente ler, prestigiar a literatura e encontrar só com gente bacana. Juliana, me conta, no caso do Plinfest, por que vocês escolheram a fantasia como tema para essa primeira edição? É um tema bastante procurado pelos leitores de todas as idades. E eu estava pesquisando dos mais de 280 episódios que já tinham no Pode Ler e Escrever, que agora virou Plin. E eu vi que a fantasia era um gênero com vários autores. Eu não havia pensado nisso. E um dos autores que estará com a gente lá, que é o Marcos Mota, e é um ponto interessante que cada edição a gente escolhe um padrinho. Eu acho que ele esteve aqui já com a gente. Sim, o Marcos Mota, ele já é um autor best-seller, mas a gente idealizou esse padrinho, ou madrinha, dependendo da edição, que é alguém que passou pelos perrengues de ser autor independente e conseguiu ser bem vendido. Hoje ele está numa grande editora, é best-seller, é bastante procurado pelas escolas também. E eu lembrei do Marcos e foi o primeiro contato que eu fiz. Então eu falei assim, olha, defini o padrinho, tem muitos autores aqui de fantasia, eu acho que não tem como ir para outro caminho. Maravilha! E, claro, muitas vozes femininas, como a Júlia. Não é isso, Júlia? Como é que você percebe esse movimento de mais mulheres escrevendo, produzindo, né? Se colocando nessa cena? Bom, eu acho que primeiramente era inevitável, né, as mulheres tomarem esse protagonismo mesmo, e eu vejo esse movimento muito na fantasia. Quando a gente olha a fantasia lá atrás, na década de 50, a grande maioria dos grandes escritores eram homens, né, homens brancos mais velhos. A gente tem o Tolkien, o C.S. Lewis, e esse movimento, esse gênero foi se tornando uma potência entre as mulheres. E hoje em dia as grandes escritoras de fantasia são justamente as mulheres. E muitas vezes mulheres em grupos, né, de minoria, mulheres negras, mulheres asiáticas, mulheres de outros países que não ali, né, Estados Unidos e Inglaterra. Então eu vejo assim, a fantasia em específico também, bem como a literatura independente, como esse lugar de potência, assim, de vozes que não tinham sido ouvidas até então, né? E é esse lugar de alçar a gente para frente. Que lindo! Juliano também tem um livro, né, lançado. Sim, mostra ali para o pessoal de casa, na câmera 3, por favor. Lancei recentemente. O Voo da Mosca. O Voo da Mosca é uma coletânea, são 5 contos apocalípticos. E cada um desses contos, eles pegam um tema, seja amizade, resiliência, amor, perdas, que eu gosto muito das histórias de fim do mundo porque elas tornam de forma hiperbólica problemas reais. Então, nós temos... Em algum momento a gente vai perder alguém, algum parente, mas aqui você perde todo mundo. Então, eu gosto de explorar muitas emoções, as relações humanas. Até para a gente valorizar mais, né? Sim. O nosso hoje, que a gente Exato. não sabe se vai ter uma amanhã. E para a gente encerrar, então, faça o convite, por favor, para o Plinfest, primeira edição. Está todo mundo convidado. A primeira edição do Plinfest ocorrerá agora, sábado, dia 18 de outubro, lá no Centro Cultural SESI Minas. E o evento ocorrerá em 2 momentos. Pela manhã, vai ter uma oficina literária, eu e a Júlia. Por sinal, estaremos lá ofertando
uma prática de escrita criativa para novos autores e no período da tarde, de 14 horas até as 19, o bate-papo com os 3 autores. E gratuita a entrada, né? A oficina é gratuita e o evento à tarde, ele é pago. Mas preço simbólico, gente. Preço vamos simbólico. prestigiar e vamos fortalecer esta cena também. Vocês estão de parabéns, tá? Obrigado. Sucesso, que dê tudo certo, né? E que a gente colha muitos frutos dessa cena independente que cresce a cada dia. Obrigadíssima mais uma vez pela presença de vocês. E antes de encerrar, eu te convido novamente a participar da nossa pesquisa de opinião que se chama Diz Aí. É só acessar o QR Code que aparece na sua tela e deixar o seu comentário. E daqui a pouco começa mais um programa Mestres da Merenda aqui na Rede Minas, então fique ligado. Lembrando que você acompanha toda a nossa programação na plataforma Minas Play. Obrigada a você de casa pela companhia, um grande beijo, viva a nossa literatura e eu te espero amanhã. Muita paz e até lá.